Vamos lá, vou te trazer aqui 5 ações e 5 fundamentos, 5 pontos de cada uma dessas ações para te justificar por que eu teria essas ações aí de olhos fechados para uma possível aposentadoria. Claro que algumas eu venderia em um único momento. Qual que é esse momento específico? Caso haja irracionalidade do mercado. E como assim irracionalidade do mercado, Carlos? Irracionalidade do mercado nada mais é do que exageros, excessos do mercado, ou seja, existem momentos em que os investidores, o mercado como um todo, fica demasiadamente pessimista, então as ações caem demais e elas viram grandes oportunidades. E também existem aqueles momentos em que elas sobem com excesso de otimismo por conta simplesmente do mercado. E aí elas passam ali a razoabilidade dos lucros das ações, a razoabilidade da tese da empresa, enfim. São excessos que ultrapassam até mesmo os fundamentos da própria ação. Por isso que são momentos como esse de excesso de otimismo do mercado que a gente pode realmente aproveitar, realizar lucros e depois voltar a comprar as mesmas empresas quando elas voltarem a cair. Fora isso, cara, são ações que com toda certeza eu teria aí para um longuíssimo prazo, ações que inclusive você vai ver nesse vídeo vários pontos muito importantes. A gente vai tratar aqui de fundamentos das empresas e não vamos tratar aqui de preço, não vamos tratar aqui de análise de curto prazo. A gente vai fazer uma análise que seria uma análise que, na verdade, vai trazer razoabilidade, que as pessoas, na verdade, deveriam usar muito mais esses fundamentos para fazer um investimento do que as análises de curtíssimo prazo, como tem visto muita gente fazendo por aí. Então vamos lá. A primeira ação, eu já vou te falar aqui, mas antes já se inscreve no canal se você for novo por aqui, para não perder os próximos vídeos. A primeira ação é o Banco do Brasil, código BBAS3. Inclusive, se você não sabe, é só você vir aqui no Investidor 10, tá aqui, ó, maiores receitas da Bolsa Brasileira. Banco do Brasil é uma delas. Custa hoje R$ 27,76, está no movimento de alta, você pode ver que viemos de vários meses em movimento de baixa, dividend yield de mais de 9%, um banco que continua descontado, principalmente por ser uma estatal, geralmente você encontra descontado, e quando a gente olha aqui para baixo, o preço sobre lucro, a gente vê que hoje, neste momento, o mercado está precificando abaixo da média da empresa. Olha só, a média da empresa é 5,34, seria a média histórica, mas a média dos últimos 10 anos é de 6,56 e hoje está em 5,53. O Banco do Brasil ele é um grande banco, um banco muito estável. O Banco do Brasil ele é um dos maiores do país, inclusive, e tem uma base de clientes gigantesca, incluindo aí muitas empresas do agronegócio. Diga-se de passagem, o Banco do Brasil ele é o banco que tem mais exposição ao agronegócio. Ele possui 50% do market share. E para quem não sabe, o agronegócio é algo que tem muito a crescer no Brasil. O Brasil é muito relevante quando falamos de produção, de produtividade do agro para o mundo, a nível mundial. E o agronegócio corresponde a 25%, cerca de 20% a 25% do PIB brasileiro. Então tem uma relevância gigantesca e o Banco do Brasil tem essa exposição aí ao que é fundamental para a economia brasileira. Então, diga-se de passagem, o Banco do Brasil ele é exatamente isso, fundamental para a economia brasileira. Um segundo ponto aí sobre o Banco do Brasil, ele distribui excelentes dividendos. Eu ia falar bons dividendos, mas na verdade são excelentes dividendos. Quem gosta de receber dividendos, acredito que todo mundo, o Banco do Brasil ele costuma pagar uma parte dos seus lucros aos acionistas com muita regularidade. Normalmente vem pagando aí cerca de 8 vezes ao ano. 8 vezes ao ano. E é quase, eu sempre falo, é quase um fundo imobiliário, porque fundo imobiliário paga 12 vezes ao ano, o Banco do Brasil paga 8. Você não encontra nenhuma outra ação pagando 8 vezes ao ano. O que significa que você tem dinheiro na sua conta aí pingando praticamente todos os meses. Ou seja, são 8 meses, então apenas 4 meses que você não vai ver. Mas, cara, o Banco do Brasil tem uma excelente relevância. Nesse momento está com 45% de payout, ou seja, 45% dos seus lucros vem para os acionistas. Terceiro ponto, o Banco do Brasil passou por muitas e muitas crises e seguiu firme. Mesmo em momentos difíceis na economia, o Banco do Brasil ele continua muito lucrativo e pagando muitos dividendos. Passou por Segunda Guerra Mundial, passou por pandemias, passou por crises aí, a crise de 2008, a crise do subprime. Cara, são várias e várias crises gigantescas que o Banco do Brasil passou. 216 anos de história é o que esse banco possui. Quarto ponto, o Banco do Brasil, ele está hoje entre as ações mais baratas quando a gente considera os bancos, tá? A gente pega o setor bancário, você vai encontrar o Banco do Brasil
como uma das ações mais baratas. E muitas vezes as ações do Banco do Brasil elas são negociadas com desconto em relação aos bancos privados, como Itaú e Bradesco, o que pode ser aí uma grande oportunidade para quem investe aí pensando no longo prazo. Então você vai conseguir comprar um excelente banco, um bancão, e pagando geralmente com um grande desconto. Inclusive aqui a gente pode ver no site do Investidor 10 que hoje ele está com PVP de 0,88, abaixo também dos últimos 10 anos. E o quinto ponto para a gente fechar aqui, o Banco do Brasil ele é um banco público, mas ele tem uma excelente gestão. Apesar de ele ser um banco estatal, o Banco do Brasil ele tem uma administração muito eficiente e continua entregando excelentes resultados para os acionistas. Só você pegar aí resultados passados de 2023 para cá, principalmente, você vai ver que o Banco do Brasil vem batendo lucros recordes, já é uma empresa gigantesca realmente, e não para de dar lucros recordes. Dito isso, a gente passa aqui para a nossa segunda empresa, que é a CEMIG 4. Hoje está custando R$10,99, está com PL baixíssimo, olha só, de menos de 4 vezes, PVP de 1,12 e olha o dividend yield de 13% nos últimos 12 meses. A CEMIG é uma empresa de energia elétrica com receita muito estável e ótimos dividendos também. Todo mundo precisa de energia elétrica. Esse é um fato que acho que todo mundo sabe ou pelo menos deveria saber. Empresas de energia elétrica como a CEMIG, elas operam em um setor essencial, como eu já falei, ou seja, sempre vai ter muita gente consumindo o serviço e aumentando essa demanda pelo serviço, já que a população não para de crescer, e independente da economia estar boa ou ruim. Esse é o primeiro ponto que me leva a investir na CEMIG. Segundo ponto, é uma boa pagadora de dividendos. A CEMIG tem um histórico aí de distribuir parte do lucro aos acionistas com muita frequência realmente, o que ajuda quem quer viver de renda no futuro. Terceiro ponto, ela atua em várias áreas de energia. Ela não só distribui energia, mas ela também gera e também transmite, o que dá mais estabilidade ao seu negócio. Ela é uma empresa completa. E isso você pode ver aqui no Investidor 10, aqui na parte de receitas. Você vai lá para baixo, ó, aqui na parte de receitas, você vê que ela é uma empresa que possui distribuição, 67% dos negócios delas são de distribuição, 17% de comercialização de energia, tem uma parte de gás e tem geração de energia elétrica também. Um outro ponto aqui é que a empresa ela possui preço acessível para os investidores, principalmente para quem está começando. Ela custa aí, normalmente na casa dos 10, 11, 12 reais, e muitas vezes as suas ações elas estão baratas em relação a empresas que essa empresa que ela realmente vale, ao valor, ao fundamento da empresa, o que pode ser uma grande oportunidade de compra. Inclusive, se você não sabe como avaliar se uma empresa está cara ou está barata, a gente tem uma planilha aqui no canal, é só você se tornar membro do canal, e aí você passa a ter acesso a uma planilha com mais de 60 empresas atualizadas todos os meses, com preço teto positivo, com margem de segurança para fazer investimento, enfim, é só você se tornar membro aqui do canal. E aí o quinto ponto sobre a CEMIG é que ela tem um grande potencial de crescimento. Mesmo sendo uma empresa já estável, uma empresa consolidada, ela tem muito potencial ainda. Com melhorias na gestão de investimentos, a empresa pode crescer e aumentar os seus lucros ao longo dos anos. Inclusive é isso que a gente vê, principalmente se a gente fizer aqui uma análise gráfica da empresa. Olha só, isso aqui é curtíssimo prazo, 1 ano. Se colocar 5 anos, se colocar 10 anos, veja a entrega que a empresa deu ao acionista. Quem tinha, por exemplo, R$1.000 lá há 10 anos, hoje teria R$3.687 investidos em CEMIG. Aí a nossa terceira empresa aqui dessa lista seria a Copasa, código CSMG3. Olha só, a Copasa, ela está custando hoje R$22,38, ela deu uma subidinha até, ela passou aí por um período de R$20 mais ou menos, aí agora parece que recuperou, o mercado está recuperando, mas isso aqui é análise de curtíssimo prazo. A Copasa, ela tem um PL de 6 vezes, PVP de 1,08, 12% de dividend yield nos últimos 12 meses. E o primeiro ponto sobre a Copasa é que ela é de um setor muito estável. Diferente das empresas de tecnologia ou de consumo, empresas que muita gente acaba procurando para fazer investimentos, a Copasa ela é do setor de saneamento, água e saneamento. Então é uma empresa que não tem lá seus altos e baixos como empresas de varejo, empresas de aviação, empresas de tecnologia, de consumo, enfim. E empresas de saneamento como a Copasa, elas têm uma receita muito previsível, porque todo mundo precisa de água e de esgoto tratados, e também tem aqueles reajustes tarifários. Um segundo ponto aqui sobre a Copasa é que ela garante uma renda regular para os acionistas. Como o seu faturamento ele é estável também e meio que previsível, a Copasa ela consegue distribuir dividendos constantes. Terceiro ponto, ela é protegida por contratos de longo prazo. Empresas de saneamento operam com concessões
que são contratos de anos, que levam anos a vencer ou até décadas com governos estaduais, o que dá segurança para os investidores. Um outro ponto aqui é que ela tem uma dívida controlada. A Copasa ela não tem problemas financeiros graves, o que ajuda aí a manter os pagamentos de dividendos também no longo prazo. E o quinto ponto aqui sobre Copasa, ou sobre qualquer empresa de saneamento, é que é um setor de muito potencial também. O Brasil ainda tem um grande caminho pela frente para melhorar na parte de saneamento básico, o que pode gerar muitas oportunidades de crescimento para a empresa aí no futuro. Aí a nossa quarta empresa é a Itaúsa. Não podia deixar de fora a Itaúsa, código ITSA4, custa R$ 9,56 nesse momento. Há pouquíssimo tempo ela estava custando lá seus R$ 8,55, PL de 7 vezes, PVP de 1,2, paga dividendos aí com consistência. Inclusive na parte de dividendos, a gente pode ver aqui para baixo, ó, todos os anos tem lá seus pagamentos de dividendos. Tem também as bonificações de ações que muita gente não fala por aí, mas também é uma forma que o investidor acaba ganhando. Empresa que nunca deu prejuízo, em nenhum ano deu prejuízo. E o primeiro ponto aqui sobre a Itaúsa é que ela é dona de uma grande parte do Itaú. A Itaúsa ela é uma holding, ou seja, uma empresa que investe em outras empresas. O seu principal ativo hoje é o Itaú, que é um dos bancos mais lucrativos do Brasil, inclusive também, assim como o Banco do Brasil, vem batendo recordes de lucros. Aí no segundo ponto aqui, a Itaúsa possui dividendos sempre na conta, você sempre vai ver aí pingando dividendos, paga bastante, com bastante frequência. Como o Itaú paga dividendos para a Itaúsa, ela distribui parte desse dinheiro também para os seus acionistas. E quem tem Itaúsa acaba recebendo uma renda aí de forma contínua. Um terceiro ponto é a diversificação dentro de uma única ação. Tá? Para quem vai investir em Itaúsa, já tenha em mente que você vai ter uma diversificação. Porque, além do Itaú, a Itaúsa tem investimentos em outras empresas também, como a Alpargatas, que é a empresa da Havaianas, a Dexco, a antiga Duratex, a Copa Energia, enfim, o que diminui aí o risco de depender de um só setor. E a empresa ela é interessante porque ela consegue fazer uma modelagem dentro de si mesma, ou seja, se o Itaú está muito lucrativo, ela consegue aumentar sua exposição ao Itaú. Depois, se fica menos lucrativo, se tem uma outra dentro do portfólio dela, ela consegue fazer esse manejo e aumentar a exposição a essa empresa. Enfim, é uma empresa bem interessante na questão de diversificação. Um outro ponto é que ela tem uma gestão muito eficiente. A Itaúsa ela tem um histórico de fazer boas escolhas de investimentos e administrar bem esses ativos, garantindo um crescimento sustentável ao longo do tempo. Inclusive, basta a gente ver o seu passado, pegar aqui os últimos 5 anos, olha a performance, os últimos 10 anos, a performance é incrível e contra resultados a gente já sabe, não tem como a gente falar nada, né? Os resultados falam por si só. E um quinto ponto sobre Itaúsa é menos oscilação no preço das ações. Você não vai encontrar a Itaúsa dando aquelas explosões nem para cima nem para baixo. Normalmente ela fica ali na casa dos 7, 8 reais, aí vai até os 10, 11, 12 reais, aí volta, enfim. É uma empresa que ela gera valor aos acionistas de outra forma. Não espere que você vai ganhar um grande ganho com a cotação, porque ela é diferente das outras empresas. Ela não é uma empresa de crescimento, ela entrega muita rentabilidade com dividendos e, como eu falei, com bonificação de ações que muita gente acaba não considerando. Depois, a nossa quinta empresa, que com certeza eu teria em carteira por um longuíssimo prazo, é a Caixa Seguridade. Custa hoje R$ 14,71, paga dividendos inclusive bem fortes. Se a gente colocar aqui o período de 5 anos, ela tem um período desde 2021, ela é recente na bolsa, mas já tem um gráfico muito bonito de se ver. E aqui está o seu gráfico de dividendos, olha só, 7,7%, 7,7%, 7,7% e atualmente 9,38%. O primeiro ponto sobre a Caixa de Seguridade, ela é de um setor muito rentável. Empresas de seguros ganham dinheiro de forma previsível e com margens muito altas, pois vendem proteção para as pessoas sem precisar gastar dinheiro. As pessoas vão lá, contratam, essa empresa fica sem utilizar o dinheiro, pega esse dinheiro, coloca na renda fixa, fica rentabilizando sobre esse dinheiro. Tem muitos clientes que nunca vão precisar de nenhum serviço das seguradoras. Enfim, eu falo isso em quase todos os vídeos quando eu vou falar de empresa de seguridade, que eu acho que todos os investidores deveriam ter pelo menos uma empresa de seguros na sua carteira. Segundo ponto, é uma empresa de dividendos altos. A Caixa de Seguridade ela paga uma grande parte do seu lucro em dividendos, tornando ela aí uma das melhores ações para quem quer renda passiva. Terceiro ponto,
receita estável e pouco impactada por crises. Mesmo quando a economia não está bem, como é o nosso caso agora, as pessoas continuam pagando seguros e previdência, garantindo que essa empresa continue tendo grandes lucratividades, e mesmo que ela tenha nesse momento aí de taxa de juros, como a gente está vivendo agora, taxa Selic alta, com projeção de mais alta ainda, a gente tem o quê? Por mais que essa empresa tenha menos entradas de prêmios, menos entrada de clientes, ela acaba ganhando aí com essa rentabilidade que eu falei, que é o resultado financeiro, ou seja, ela coloca o dinheiro que ela tem lá em renda fixa, a renda fixa pagando mais, ela acaba ganhando mais. Outro ponto, potencial de crescimento enorme. A Caixa de Seguridade, ela está no mercado aí de seguros, como eu falei, o mercado de seguros no Brasil ainda tem muito espaço para crescer e a Caixa de Seguridade pode se beneficiar muito para quem está aí olhando para o longo prazo. Outro ponto, e um ponto fundamental, aí que para a gente fechar o quinto ponto sobre a Caixa de Seguridade, ela tem a parceria com a Caixa Econômica Federal. Como a Caixa de Seguridade tem outros produtos também vendidos nas agências da Caixa, isso garante uma distribuição gigantesca e uma base de clientes muito grande, que é a base de clientes da própria Caixa Econômica Federal. Então, para a gente resumir aqui sobre essas 5 empresas, sobre essas 5 ações, mas antes já me fale, o que você acha dessas 5 ações para uma aposentadoria? Você acha que elas seriam boas ou não? O primeiro ponto aqui para a gente resumir, elas pagam bons dividendos. Todas essas empresas elas distribuem parte dos lucros para os acionistas de forma recorrente. Segundo ponto, são setores bem estáveis e essenciais. Energia, saneamento, bancos e seguros são serviços que todas as pessoas sempre vão precisar, independente da situação. Terceiro ponto, receita previsível. São negócios sólidos que não dependem de modas ou tendências passageiras, ou não dependem de otimismo de mercado, enfim, estão sempre em alta. Um outro ponto, menos risco do que as empresas pequenas e voláteis. Essas empresas aqui, elas são empresas já muito grandes, lucrativas e muito bem administradas. E para a gente fechar com chave de ouro isso aqui, a parte de potencial de valorização a longo prazo. Para quem está olhando para longo prazo, para quem não fica olhando ali todos os dias aquela volatilidade do mercado, curtíssimo prazo, além dos dividendos, essas ações, elas também podem se valorizar, aumentando aí o patrimônio do investidor para o longo prazo. E com essas 5 ações você pode construir uma carteira sólida para a aposentadoria, garantindo uma renda passiva e crescimento patrimonial aí excelente no longo prazo. Se você curtiu esse vídeo, deixa um like. É importante que você deixe o like e clique em hypar se você estiver assistindo pelo celular. E já me fala nos comentários se você tem alguma dessas ações, se você pretende tê-las na sua carteira de investimentos aí para o longo prazo. Meu nome é Carlos Ramos, espero que você tenha curtido esse vídeo. Agora eu te deixo com esse outro vídeo aqui que a galera curtiu pra caramba aqui no canal. Se você não viu ainda, você vai curtir bastante também.